Boa noite, pessoal. A paz de Cristo Jesus. Esperar mais um pouco que o pessoal chegue para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor. Este manual, o manual do cristão, né? A Bíblia fala, Davi, o salmista, escondi tua palavra, ou guardei, outras traduções, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No meu coração, o centro das emoções. Aleluias. O mesmo lugar que Salomão disse assim como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. O salmista ainda vai dizer também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta palavra que transforma, liberta, realiza, é capaz de transformar a vida do homem. Esta palavra faz ainda, esta palavra que mencionaremos nessa noite, assim como toda ela, os 66 livros da Bíblia Sagrada, ela é mais atual do que o jornal que vai ser o Jornal das 8, ou os jornais que estão passando agora. Só para vocês entenderem quão incrível é esta palavra. E dentre tantos livros filosóficos, tantos livros científicos, tantos livros que já foram escritos no mundo afora, esta palavra ainda resiste. E ela mesma vai dizer que passarão, né, os céus e a terra, mas as palavras escritas neste livro, elas não vão passar. Elas não vão passar porque são palavras eternas. São palavras poderosas. São palavras vivas. São palavras que geram vida aos que ouvem. São palavras que transformam. São palavras que geram vida. Irmãos, já estamos passando um pouco das 7 horas da noite, das 19 horas, e eu tinha combinado com o pessoal que começaria hoje essa live cerca das 7 horas da noite. Então, hoje o nosso intuito, irmãos, nessa noite é aprender um pouco da palavra. E, é claro, né, o nosso professor nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso professor por excelência. Ele que promessa no Antigo Testamento e realidade no Novo Testamento. Ele no Antigo vinha e voltava, ou no Novo ele veio e ficou. E só vai sair quando levar a igreja para Cristo, o noivo. Jesus Cristo disse que ele, quando viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Disse também que quando ele viesse, ele nos faria lembrar, ele nos ensinaria e também, versículos posteriores, nos guiaria em toda a verdade. Então, estudar as Sagradas Escrituras, ler as Sagradas Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo, é a mesma coisa de lermos uma bula, a mesma coisa de lermos um livro e não compreendermos aquilo que está escrito. Amém? Irmãos, mas vamos lá. Amém? O texto que nós faremos menção nessa noite, ele se encontra em Atos dos Apóstolos. Eu estava em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. O texto, irmãos, é um texto muito conhecido e nós pretendemos meditar juntamente com os irmãos. Os irmãos têm disponibilidade aí para estar comentando, trazendo as suas perguntas aí. Dentro daquilo que nós tivermos condições, falaremos com os irmãos, ou se não fugir dos assuntos, nós pretendemos trazer, responder perguntas dentro daquilo que nós falaremos nessa noite. Amém? O texto se encontra
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Olha só. O texto diz, é um texto conhecido. Leiam, leiam, vocês que estão em casa aí, têm à disposição a Bíblia de vocês bem próximo de você aí. Vamos ler a partir do versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor e muitas maravilhas, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão, de todo o povo. E a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles a que iam sendo salvos. Amém. Então, olha só, irmãos, aqui no texto nós vamos ver como a igreja primitiva ela se desenvolveu. A igreja primitiva é muito famosa. Todas as vezes que nós queremos falar de comportamento, de doutrina, de perseverança, de oração, de comunhão, nós sempre citamos a igreja primitiva como exemplo. E não estamos errados. A igreja primitiva ela foi exemplo de oração, tanto que ela cresceu, ela desenvolveu, ela se ampliou, foi perseguida também justamente e por isso é a nossa base, por isso mesmo ela é o nosso exemplo, o nosso exemplo. Pois bem, o texto que nós lemos, irmãos, fala do comportamento dos irmãos em Cristo Jesus, os primeiros, os discípulos agora apóstolos, os discípulos agora apóstolos. Todos nós, irmãos, temos uma tendência a se espelhar em alguém. Todos nós temos uma tendência a buscar referências em alguém. Existe alguém no mundo que a gente busca seguir os passos, seguir as instruções, seguir as frases. Todos nós nas redes sociais seguimos pessoas que nós nos espelhamos nela, queremos ser como elas, pretendemos ser, falar até as pessoas até imitam o comportamento, e isso não é errado. Isso não é errado. Nós precisamos buscar sempre melhorarmos cada dia mais e mais. E dentro disso é bom que a gente tenha boas referências. É bom que a gente tenha pessoas que de fato sejam exemplo de oração, exemplo de palavra, exemplo de caráter, exemplo de comportamento. É a melhor coisa que tem. Nós vamos ver, dentro daquilo que eu pretendo falar com os irmãos, é que o título do estudo nessa noite é Aprendendo com os Discípulos de Jesus. Aprendendo com os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, se vivessem nos dias de hoje, seriam pessoas que nós não escolheríamos para andar com a gente. Se os discípulos, o Pedro, o Tomé, o João, o Tiago, o André, o Judas e tantos outros, se vivessem nessa geração, se fossem nossos contemporâneos, nós não escolheríamos para ser nossos amigos, para ser nossos discípulos. Geralmente escolheríamos aqueles que falam bem, aqueles que têm boa aparência, aqueles que têm boa influência, aqueles que conseguem convencer pessoas, aqueles que a sua presença no ambiente é agradável. Escolheríamos esses. Mas Jesus, para quebrar padrão, para quebrar paradigmas, ele escolhe pessoas diferentes. Quem em sã consciência escolheria Pedro? Quem em sã consciência escolheria João e Tiago, os filhos do trovão, devido ao o comportamento deles, devido à personalidade deles? Então, a gente percebe que se eles vivessem hoje, nós não escolheríamos eles para andar conosco, para conviver conosco, mas Jesus é Jesus. E Jesus escolhe esses discípulos para quê?
eles passem por um discipulado, para que eles passem por uma escola, para que eles passem estudando. Não é com qualquer um, é com o Mestre Jesus. Não é com os mestres modernos, os mestres de hoje, não, é o Mestre Jesus, o maior e mais atual mestre de todos, o soberano. E durante o período de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio, nós vamos ver que esses discípulos de Jesus, eles têm comportamentos que é hoje totalmente inadequado. Inadequado. Nós sabemos, pelo texto que nós lemos, que esses discípulos agora são apóstolos, os 12. Que os discípulos escolhidos por Jesus, lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, agora eles são apóstolos, agora eles são líderes. Alguns ainda vão dizer e considerar eles como coluna da igreja. Paulo vai falar, considerar esses como coluna da igreja. E o interessante, irmãos, que estes discípulos, após a efusão do Espírito Santo, após serem cheios do Espírito Santo, após nascerem de novo, eles têm comportamentos totalmente diferentes daqueles que outrora eles praticavam. Mas o que eles praticavam antes disso? Quem eram eles antes? Nós sabemos que os discípulos, eles disputavam liderança, mais precisamente Pedro, Tiago, João e André. Estes sempre estavam discutindo quem seria o primeiro, quem seria o maior, quem estaria à frente. Muitas ocasiões vamos ver Jesus trazendo lições para eles. Eles brigavam pela liderança. Eles brigavam para ver quem estaria à frente. Ah, eu sou o primeiro, eu sou o de mais influência, eu sou o mais corajoso, eu sou o mais capaz. Eles estavam na presença de Cristo. Estavam na presença do Senhor, mas mesmo assim queria saber quem era o maior. Queria saber quem era o líder. Estava bem claro isso. Jesus era o maior. Era necessário para eles apenas seguirem o Mestre. Seguirem o Senhor. Quer ver uma coisa interessante dentro disso? Que Pedro, em alguns momentos, virou para Jesus e disse: Jesus, teve uma ocasião, ele vira para Jesus e fala: Jesus, de modo algum lhe acontecerá isso, ou lhe sucederá isso, e achando que ele tinha algum certo tipo de poder ou influência sobre Jesus. Imagina só, teve um caso bem conhecido, João e André, se eu não estiver enganado, ou um destes, eles viram para Jesus e falaram: Senhor, nós vimos algumas pessoas repreendendo os demônios e nós proibimos eles, porque eles não andavam com a gente, não andavam conosco. Olha só, disputavam a liderança e tomavam decisões sem perguntar o mestre. Pedro, João e Tiago, eles falam: Senhor, se o Senhor nos permite, nós faremos como Elias, oraremos para que fogo desça dos céus e consuma aqueles samaritanos. Olha só, os discípulos, eles dão dor de cabeça. Eles têm comportamentos que hoje, se acontecessem com a gente, como acontecem com a gente em alguns momentos, quem aqui nunca se surpreendeu com uma atitude totalmente errônea de um daqueles que andam com Cristo, ou que dizem andar com Cristo? Nós vamos ver que esses discípulos também impediam as crianças de se aproximar do Mestre. Eles traíram a Jesus. Eles negaram a Jesus. Eles, em um determinado ponto de Atos, capítulo de número 1, eu quero ler aqui com os irmãos, e já finalizar esse período, já passarmos para os tópicos. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 6, nós vamos ver. Deixa eu verificar. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Olha só, os discípulos ali, Jesus ele não havia subido ao Pai ainda, mas ele estava quase. Ele não havia sido assunto. Eles perguntam: restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Os discípulos perguntando se
ficariam livres do jugo de Roma. Se ficariam livres dos problemas que Roma pesava sobre eles, os impostos pesados que Roma cobravam deles. E Jesus responde da seguinte forma: não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, olha só a situação deles. Eles já estavam preocupados. Senhor, é agora que vai acabar, que nós vamos vencer Roma, que vai acabar a imposição de Roma. Será que é agora que nós vamos parar de sofrer? Aí Jesus, não, isso não compete a vocês ficarem sabendo. Não compete a vocês saber os tempos ou as estações que o Senhor Deus já estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é agora. E vocês também não precisam ficar se preocupado com isso agora. E aí depois de Jesus falar isso, agora olha, só que tem um detalhe. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis as minhas testemunhas. Eles estavam preocupados se a luta que Roma gerava ia acabar. Se a perseguição causada por Roma ia acabar. Eles estavam preocupados com os tempos, mas aí Jesus alegou eles, olha, não compete a vocês ficarem sabendo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa que compete a vocês ficarem sabendo. Vocês serão revestidos de poder. E após isso, vocês serão as minhas testemunhas. Olha só, amados, que coisa maravilhosa. Nós sabemos que para testemunhar Cristo em nossa vida, quantas vezes nós não choramos? Quantas vezes não sentimos dores? Quantas vezes não ficamos tristes? Quantas vezes, irmãos, não pensamos em desistir? Pensamos. Quantas vezes não largamos o barco e tentamos nadar sozinhos? Quantas vezes não ficamos chateados e queríamos largar Cristo Jesus, queríamos abandonar as coisas relacionadas a Ele? Nós queríamos. Mas os discípulos também. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o tempo a Israel. E Jesus, não compete a vocês ficarem sabendo. Mas só tem uma coisa. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E vocês, aleluias, vocês serão minhas testemunhas. Para testemunharmos a Cristo, às vezes vamos sofrer mesmo. Às vezes seremos castigados mesmo. Às vezes o deserto será nossa residência. Não vai ser visita não, mas uma coisa que nós podemos ter a certeza, aonde nós estivermos, a mão do poderoso Deus vai estar sobre a nossa vida. Nós não precisamos nos preocupar. Aonde nós estivermos, a mão do Deus Todo-Poderoso vai nos alcançar, vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos proteger, vai nos livrar, vai nos abençoar. Pois bem, irmãos, vamos lá. Vamos no primeiro tópico nessa noite. Lembrando aos irmãos que nós estamos no estudo nessa noite, aprendendo com os discípulos de Jesus. E nós temos muito que aprender com esses discípulos. Temos que aprender muito com eles. Por quê? Por que temos que aprender muito com eles? Porque eles, quando andavam com Jesus, olha só, eles tinham um comportamento totalmente estranho. Se estes vivessem hoje, nós faríamos, não, esse não é de Jesus. Esse não é de Jesus. Mas estavam andando com Jesus. Ainda não haviam sido libertos. Mas olha só uma coisa bem interessante. Eles cresceram. Eles desenvolveram. E é a primeira coisa que a gente precisa aprender com os discípulos de Jesus. É a primeira coisa que nós precisamos aprender com os discípulos. O quê? A crescer, a desenvolver. Aprenda uma coisa, esses dias eu ouvi, eu achei muito interessante. Às vezes as pessoas nos enterram. O que é nos enterrar? Nos lançar em um buraco. Geralmente as pessoas que são colocadas em um buraco e são enterradas são pessoas que morreram. Mas muitas vezes as pessoas querem nos enterrar vivas. As pessoas querem nos colocar para baixo, mas não é. É com ações, é com palavras, é com desprezo. Querem nos colocar para baixo com isso. Mas se nós formos sementes, o fato delas nos enterrarem
será a melhor coisa que elas vão fazer com as nossas vidas. Por quê? Porque semente, ela é enterrada. E quando ela é enterrada, ela se torna árvore. Então, os discípulos, e a primeira coisa que nós precisamos aprender com os discípulos nessa noite, irmãos, é o quê? É desenvolver, é crescer, é progredir. Progredir. Eles sempre tiveram dificuldades, não tiveram? Muitas dificuldades os discípulos tiveram. Tiveram problemas com muita gente, mas nunca pararam. Prosseguiram, desenvolveram, progrediram, cresceram. E quantas vezes a gente não passa pelas mesmas situações? Todos os dias a gente passa pelos mesmos problemas, todos os dias a gente passa pelas mesmas situações que nos ferem, nos causam mal, mas é dentro dessas situações que o Senhor Deus nos faz crescer. É dentro dessas situações que o Senhor Deus nos faz desenvolver. Vamos ler um texto aqui? Filipenses, quem dos irmãos estiverem com a Bíblia aí, vamos abrir. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12. Olha só o que está escrito. Capítulo 3, versículo 12. Não, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Filipos, ele dizendo, não que a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. O que é isso? Paulo está dizendo, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa eu faço, prossigo para alcançar, aquilo que também fui preso por Jesus. Nós precisamos aprender também com o apóstolo Paulo. Por que precisamos aprender com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele, antes de ter um encontro com Cristo lá em Damasco, antes de Damasco, antes de ter o encontro, ele perseguia a igreja. Ele consentiu com a morte de Estevão. Ele perseguia, levava cristãos a negarem a fé, prendiam, pediu cartas para massacrar a igreja, para oprimir a igreja. É aí que acontece a primeira dispersão, a igreja ela espalha e as pessoas vão para longe anunciando Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, depois dessa trajetória, ele passa um tempo de experiência, ele passa por alguns sofrimentos, mas ele escrevendo para Filipenses, ele estava preso agora, muitos anos depois, ele está preso. E pra gente, Paulo é um exemplo a ser imitado com relação à maturidade espiritual, acerca de maturidade cristã. E Paulo está falando assim, não que eu tenha alcançado não, viu? Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu não paro não, eu prossigo. O versículo a seguir vai dizer, 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias! Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo, ele não para, ele prossegue. Ele continua, ele cresce. Ele entra em um processo de ele desenvolve, ele passa por um progresso, ele vai avante. Tudo contra ele. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo, eu levei dos judeus 5 quarentenas e chicote menos um. Hoje não suportaríamos isso, mas Paulo simplesmente suporta e continua. Vai avante, prossegue, desenvolve. O que Paulo fala aqui com relação a prosseguir, alcançar, manter o foco? Muitas pessoas hoje perdem o foco facilmente. Quantas pessoas que não começaram a ler um livro e pararam? Quantas pessoas que no ano passado, no mês de dezembro, fizeram tantos planos para esse ano de 2020 e já pararam com seus projetos? Por quê? Não desenvolveram, não buscaram crescer. Os discípulos, por isso que nós precisamos aprender com os discípulos, porque eles não pararam, eles continuaram, eles progrediram, cresceram. Nós também devemos progredir e desenvolver.
A característica do discípulo é sempre seguir seu mestre. É sempre seguir seu mestre. Olha só, a principal característica do seu discípulo é sempre seguir seu mestre. O mestre é quem? O mestre é Jesus. Jesus perdeu batalha? Não, nós também não perderemos. Aleluias! Nós precisamos seguir o nosso mestre. Primeira coisa, quando um fruto tem em uma árvore e não cresce, não amadurece, ela serve para quê? Eu quero perguntar aos irmãos, quando um fruto em uma árvore não cresce e não amadurece, serve para quê? Não tem serventia. Nós corremos um risco de sermos imprestáveis se não desenvolvermos. Nós corremos um sério risco, irmãos, de sermos imprestáveis. Sabe o que é ser imprestável? Sem utilidade. Sem utilidade. Nós corremos um risco de sermos inúteis. Em outras palavras, inúteis. Nós corremos o risco de sermos inúteis se não crescermos, se não amadurecermos. Quer ver uma coisa? Um cristão maduro, irmãos, uma curiosidade. Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Uma árvore, quando os seus frutos estão verdes, raramente chamam a atenção. Quando os seus frutos estão verdes, as pessoas passam, o fruto está verde. Mas e quando os frutos estão maduros? Quando os frutos estão maduros, sabe o que acontece? As pessoas têm prazer de arrancar os frutos. Porque o fruto maduro, ele é agradável. O fruto maduro, o fruto que cresceu e amadureceu, olha só, o fruto que cresceu e amadureceu é um fruto agradável. É um fruto gostoso. É um fruto que nos alegra, nos traz satisfação. Quer ver uma coisa? Se nós, como discípulos de Jesus, crescermos e nos amadurecermos, seremos agradáveis às pessoas que estão ao nosso redor. Apesar de não concordar com seus erros e suas práticas, nós seremos agradáveis. Quantas pessoas de nós, irmãos, ele não é agradável a ninguém. Ele nunca tem uma palavra boa, ele sempre tem uma palavra negativa. A gente chega para as pessoas e na ideia de pedir um conselho, na ideia de pedir uma orientação, e as pessoas sempre são amargas, e as pessoas sempre são verdes, e as pessoas nunca são maduras. E essa falta de maturidade cristã, essa falta de crescimento e de maturidade, leva outras pessoas a se afastarem. Por quê? Porque falta uma maturidade. Por quê? Porque falta o gosto, falta o sabor. Então nós, como discípulos de Jesus, e é a primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus, a primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus é essa. O quê? Nós precisamos aprender com os discípulos de Jesus a crescer, a desenvolver, a amadurecer. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil para uma árvore produzir? Não, mas ela produz. Vocês acham que é fácil para uma bananeira gerar um cacho de banana? Não, não é fácil. Mas ela faz o quê? Ela produz, ela gera. Você acha que é fácil, irmãos, nós amadurecermos? Não. Sabe como é que a gente amadurece? É com vento. Sabe como é que a gente amadurece? Muitas vezes é quando falta água. Sabe muitas vezes quando é que a gente amadurece? É quando os frutos acelerados pecam e se tornam inúteis e a gente fica lá sozinho, ó, aguardando o tempo, esperando o tempo passar. Porque o tempo traz a experiência. O tempo sempre traz experiência. Tem pessoas que não têm paciência para esperar o tempo. Mas olha só, se nós não amadurecemos, corremos o risco de sermos imprestáveis. Os irmãos hebreus eram como o fruto que não cresceram nem amadureceram. Os irmãos hebreus. Nós vamos ver a escritura aos hebreus, quer ver? Uma coisa bem interessante que o escritor aos hebreus escreve. Uma coisa bem interessante, quer ver? Quero ler com vocês. Hebreus capítulo de número 5. Versículo 12. Olha só o que o autor aos Hebreus escreve.
embora devesseis ser mestres, olha só, devesseis ser mestres, pelo tempo decorrido, ainda necessitais que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Olha só, os irmãos hebreus, por não ter crescido, por não ter amadurecido, eles se tornaram, de uma certa forma, imprestável. Os irmãos hebreus eram como um fruto que não cresce, que não amadurece. Os irmãos coríntios, Paulo vai dizer, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Já viu crente menino? Já viu crente menino? Crente pirracento. Primeira característica do crente menino é crente pirracento. Já viu o menino quando vai na rua? Criança quando vai na rua? Vocês que têm criança, vocês sabem. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Mãe, eu quero aquilo. Mãe, eu quero aquilo. Ele passa a rua inteira pedindo coisas. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Isso é o tipo de crente menino. Ele não sabe o que ele quer. E por não saber o que ele quer, ele não cresce. Ele não desenvolve. Ele não desenvolve. Muitas vezes Deus nos vê como meninos, porque nós não sabemos o que nós queremos. Então, nós temos isso. Mas nós temos muitas vezes essa deficiência. Crente meninos. Mas Paulo vai dizer para nós crescermos. Ele vai dizer para nós sermos meninos é na malícia, mas sermos adultos no entendimento. Então, o primeiro ponto nesta noite sobre o aprendendo com os discípulos de Jesus é nós aprendermos a crescer. Vai ser fácil? Não, não vai ser. Seremos criticados. Vamos apanhar, vamos sofrer críticas. Eu aprendi uma coisa esses dias. Só é criticado, geralmente, quer ver uma coisa? Geralmente as pessoas que nos criticam é as que menos fazem. As pessoas que nos criticam é as que menos fazem. Então, não precisa preocupar com isso, não precisa preocupar. Então, o primeiro ponto nessa noite sobre aprendendo com os discípulos de Jesus é aprendendo a crescer, aprendendo a desenvolver. Não vai ser fácil, mas nós vamos crescer. Vamos lá, segundo ponto nessa noite. Eu sei, irmãos, que com o passar do dia, com o passar das horas, os irmãos vão entrar aí depois e vão assistir, é claro também. Assim nós queremos crer. Vamos lá, segundo ponto. Precisamos aprender a prática da oração. Olha só, precisamos aprender a prática da oração. Irmãos, eu aprendi uma coisa. A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. Nós vamos ver os discípulos no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, dizendo para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Os discípulos pedindo a Jesus para que eles aprendessem a orar. E essa é uma das coisas que nós precisamos aprender, a orar. Nós vamos ver muitos textos aí dentro da Bíblia que, principalmente Tiago 4, se não estiver enganado, vai falar sobre isso. Por que existem tantas guerras? Por que existem tantas coisas aí no mundo acontecendo? Porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Estamos pedindo para os nossos próprios deleites. Mas eu não quero entrar nesse assunto, não. Vamos lá. Nós vamos aprender acerca do... Precisamos aprender a prática da oração. Os discípulos aprenderam a orar com Jesus. A oração não é apenas um momento em que recitamos palavras, é um momento que falamos com Deus. É um momento que falamos com Deus. Olha só, todo relacionamento que é imposto, um relacionamento forçado, não é um relacionamento agradável. Um relacionamento forçado, obrigado, não é um relacionamento agradável. E a oração, quando a pessoa ora e ela se sente obrigada a orar, não é uma oração agradável. Não é um momento agradável. E os discípulos aprenderam com Jesus. Jesus terminava ali com a sua obra, terminava ali de ensinar, terminava de pregar, terminava de viajar. Ele ia para os montes, lugares isolados e orava. E orava. A igreja primitiva cresceu porque orava.
A igreja, nós vamos ver que a igreja está em vários momentos, vai ver, a igreja estava em oração. No texto que nós lemos, diz que, lá em Atos capítulo 2, que ela perseverava em oração. Ela não orava só em alguns momentos, ela perseverava. A oração era contínua. O apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos tessalonicenses dizendo: irmãos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Oh, aleluias! Igreja que não ora, irmãos, não é igreja. Não é igreja. Esses dias eu coloquei algo nos meus status. Eu coloquei algo nos meus status. Eu não tenho vergonha de dizer, não tenho. Pessoas chamando para oração. Pessoas chamando para oração. Mas engraçado que quando tinha os cultos de oração, as pessoas não iam para orar. Ah, mas a gente faz oração só no culto? Não, a gente faz oração em todos os lugares. Mas a igreja, o templo ali, irmãos, o templo onde a gente se reúne é o lugar mais interessante, onde é o lugar mais fácil para orarmos. É o lugar onde tem irmãos que estão orando, outros irmãos estão orando. Então a gente tem ali, naquele momento ali, um momento a mais para orar, uma vontade a mais, uma força a mais para orar. Porque sozinhos, muitas vezes, nós não conseguimos orar. Mas é engraçado. Quer ver uma coisa? Por que a igreja que não ora, ela não é uma igreja? Sabe por quê? Porque a igreja nasceu debaixo de oração. Jesus, após ressuscitar, ele andou na terra ainda 40 dias. 40 dias ele andou sobre a terra ainda. E o interessante, irmãos, que ele andando na terra durante 40 dias, ele disse: permanecer na cidade, no último dia. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e vós sereis as minhas testemunhas. Do dia que ele fala isso, da promessa que ele faz aos discípulos, que eram mais ou menos 500. Paulo fala que eram mais ou menos 500. E ele assunta aos céus. Passam-se 10 dias. Passam-se 10 dias. E esses 10 dias, cumpriu-se o dia de Pentecostes, onde estavam todos reunidos. E de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa e todos foram cheios. A igreja nasceu debaixo de oração. Por quê? Porque os 10 dias que Jesus fez a promessa, decorridos aqui, os discípulos estavam em oração. Oração. Ela nasceu debaixo de oração. E a igreja também sobrevive debaixo de oração. Então, igreja que não ora é uma igreja fadada ao fracasso. Escreve o que eu estou dizendo. É uma igreja fadada ao fracasso. É uma igreja fadada ao fracasso. Se não ora, é uma igreja fadada ao fracasso. Mais dia, menos dia. Vai cair. Vai cair. E a oração, ela além de gerar sobrevivência, ela traz comunhão com Deus. A oração, ela traz poder. A oração, ela traz renovo. Olha só, coisas que a oração traz e opera sobre a nossa vida. Comunhão, poder e renovo. Se a gente não ora, a gente não tem comunhão, não tem poder para vencer o inimigo e também não é renovado todos os dias. A oração, irmãos, é diálogo com Deus. Quer ver uma coisa? Nós temos amigos, nós temos colegas e na maioria do tempo passamos horas e horas conversando com eles. Mas quando é com relação à oração, a gente dá sono, dá preguiça, não temos tempo. A oração, irmãos, identifica o verdadeiro discípulo de Jesus. Porque os discípulos estavam em todo momento com Jesus, conversando com ele. Tinham suas falhas? Tinham, mas estavam em oração. Tinham seus defeitos? Tinham, mas estavam em oração. Tinham seus problemas, suas falhas, seus momentos de erros? Tinham, mas estavam em oração. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver os salmos de Davi, a maioria dos salmos que Davi ele escreve fala de um momento de comunhão, um momento que ele fala com Deus, um momento que ele bendiz ao nome do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa aprender a prática da oração, irmãos. Nós estamos enfrentando um momento tenebroso do nosso país, não é só do país, é do mundo inteiro, algo que nessa geração nós nunca tínhamos visto.
A gente ouviu falar em épocas anteriores, mas essa geração a gente nunca tinha visto. E o que a gente faz? Vamos orar, mas e quando passar esse vírus? E quando passar? Será que nós teremos a mesma disposição para a oração? Será que teremos a oração como prazer? Será que teremos a oração como prazer? Então, coisas que a gente precisa aprender com os discípulos é acerca da oração. Oração, oração. A igreja que o Espírito Santo não se manifesta é uma igreja pobre de oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma igreja que o Espírito Santo não se manifesta é uma igreja pobre de oração. Se a gente vai a um culto, se a gente vai a um lugar, e neste lugar a gente não sente Deus falar conosco, se a gente não sente um renovo de Deus, se a gente não sente a presença de Deus, é porque nós estamos precisando orar. É porque nós estamos precisando orar. E essa geração, irmãos, essa geração está precisando orar. Não é orar aquela oração, bula, receita, bula de remédio, não. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, é diálogo. É diálogo. Os fariseus oravam? Oravam. Mas a oração dos fariseus era diferenciada. A oração dos fariseus era: ó Pai eterno, soberano, criador, poderoso, eterno. Deus já sabia que ele era isso, não precisava ninguém ficar falando. Aí os discípulos: Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus: quando vocês forem orarem, diga da seguinte forma: Pai nosso. Tem muita gente que ora Senhor, Deus, e vê Deus apenas como Deus e como Senhor. Está errado? Não, mas não vê Ele como Pai. Por quê? Por quê? Um Senhor, Ele dá ordem. Um Deus deve ser obedecido, mas um Pai, Ele consola. E muitas vezes nós não oramos para o Pai. Pai, ouça-nos. Pai, o Senhor está me ouvindo? O Senhor sabe o que eu estou passando, Pai. Nós precisamos aprender com os discípulos sobre a prática da oração, a verdadeira prática da oração. Aleluias! Aleluias! No mundo em que nós estamos vivendo, irmãos, muitos são conhecidos aí pelos seus feitos. Um descobriu a lâmpada, um outro criou o avião, outro criou isso, outro fez grandes arquiteturas, outros grandes pinturas, Da Vinci, outros grandes escritores. Para o mundo, esses são os grandes, mas para Deus, grandes são homens de oração, mulheres de oração. Para Deus, os grandes de verdade é aqueles que têm comunhão com Ele. Aqueles que oram, aqueles que buscam. É esses aí que para Deus é grande. Que para Deus é grande, homens de oração. Esses dias eu estava ouvindo falar sobre um homem que orava tanto em um quarto. Que o quarto onde ele orava, tinha mau hálito, tinha o hálito dele. As paredes tinham o hálito dele. Sabe por quê? Ele falava que ele orava e ele só parava de orar quando ele sentia que a sua alma estava se entregando a Deus. E muitas vezes a gente dobra o joelho, pede. A gente não ouve a voz de Deus e acreditamos que isso seja oração. Precisamos aprender a oração. Precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar, irmãos. Precisamos. Hoje o estudo é aprendendo com os discípulos de Jesus. O primeiro tópico foi aprendendo a crescer, desenvolver. O segundo, aprendendo a orar. Vamos para o terceiro? Terceiro, aprendendo a testemunhar. Testemunho, não. Tem gente que acredita que testemunho, nós precisamos aprender a testemunhar e não testemunhar. Certa feita eu fui em um determinado
vou dizer, um ato missionário. Aquele que deveria testemunhar contou mentiras. E aí, como é que fica? Foi testemunho? Não. Testemunho. Infelizmente, não louvou e não honrou o nome do Senhor. Irmãos, antes de nós sermos chamados para sermos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, antes de sermos chamados para operar os dons ministeriais, os dons de socorro, os dons espirituais, nós somos chamados para testemunhar. Tendo ou não tendo dons, nós somos chamados para testemunhar Cristo Jesus em nossa vida. E a igreja, os discípulos, eles precisavam testemunhar. Por quê? Por que eles precisavam testemunhar? Porque eles foram chamados para testemunhar. Eles foram chamados para testemunhar. Quer ver uma coisa? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Olha só o que diz. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, testemunhar é falar do que a gente vê e do que a gente ouve. Isso é testemunhar. Mas espera aí, nós andamos com Jesus para ouvir dele? Não. Nós vimos Jesus para ver o que ele fez? Não. Mas eu preciso falar da minha vida. A minha vida precisa ser um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Eu não preciso fazer grandes coisas, não. Eu só preciso aplicar a instrução. Eu só preciso aplicar a instrução. Paulo, irmãos, ele testemunha quem ele era diante da multidão, diante do Sinédrio, diante de Félix, diante de Festo. Ele testemunha. Ele é testemunha para quê? Ele testemunha para quê? Para evidenciar Cristo Jesus. Ele fala com Félix. Ele fala com Festo. Ele fala diante do Sinédrio. Ele faz o quê? Ele testemunha. Tem gente que tem medo de dizer quem era, quem eu fui, quem eu sou agora, após ter o encontro verdadeiro com Jesus. E nós precisamos aprender a testemunhar. Precisamos aprender a testemunhar. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, da seguinte forma: e não vos amoldeis, e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só que interessante. Existe uma diferença, irmãos, entre regeneração e conversão. Existe uma diferença. Aí eu fui regenerado, aí eu sou convertido. Existe diferença entre conversão e regeneração. A regeneração é um processo pelo qual o pecador entende, pelo convencimento do Espírito Santo, que ele é pecador e que ele precisa se arrepender. Isso é regeneração. Isso geralmente acontece antes que alguém aceite a Jesus Cristo. É quando ele entende de imediato que ele não é nada, que ele é um miserável, que ele é o pior dos pecadores. Isso aí é o processo de regeneração. O processo de regeneração, ele é um processo invisível. Eu, chegando na igreja, eu não sei quem, de imediato, eu não sei quem é regenerado e quem não é, porque é um processo invisível. Mas por isso que o processo de regeneração é diferente do processo de conversão. O processo de regeneração é invisível, é aqui dentro. Mas o processo de conversão é por fora. Se aqui dentro, se eu converti meu coração a Jesus, olha só, a Bíblia diz que aquilo que em abundância no coração, disto fala a boca. Se o meu coração era cheio das coisas erradas, agora será cheio das coisas certas. Isso é a diferença entre regeneração e conversão. E tudo que é aqui dentro aflora. Quando nos santificamos por dentro, a nossa alma, o nosso espírito nos santificamos, a tendência é nos santificarmos por fora também. Não adianta nada termos uma boa aparência, termos uma boa fala. Não adianta nada.
Temos uma boa aparência e uma boa fala se o interior é como Jesus Cristo falou sobre os sepulcros caiados. Por fora até que bonitos, enfeitados, pintados, monumentos, mas por dentro, podridão, corrupção. Precisamos entender o que é isso. Essa questão de regeneração e conversão. Tem muita gente dentro da igreja que se acha convertida, mas não. É convencida. É convencida. Porque basta algum simples detalhe que a velha natureza vem à tona. E aí é que a gente precisa aprender com os discípulos a testemunhar. Pegaram Pedro, prenderam Pedro. O anjo chega lá, olha só, pegaram Pedro, prenderam Pedro. O anjo chega lá de noite, Pedro está dormindo. Aí Pedro acorda, o anjo fala, vamos embora. Aí o anjo fala, cinge-te e vamos. Aí Pedro está preso no primeiro dia de prisão dele, estava dormindo, levanta, vai. Aí o anjo volta, as suas sandálias, calça. Vocês já viram alguém que é preso no primeiro dia, conseguir dormir no primeiro dia? De tão confortável que estava dentro da prisão, tirar as sandálias? Raramente nós vamos encontrar alguém assim, mas por quê? Porque Pedro, além de ser regenerado, Pedro, ele também se converteu. Pedro também se converteu. Eu fico imaginando, no dia da reunião lá em Atos capítulo número 15, o concílio lá em Jerusalém para tomar a decisão sobre se prega ou não prega a circuncisão, se prega ou não prega mais as instruções de Moisés, a lei, a Torá. E lá atrás, Pedro estava com a espada e cortou a orelha de Malco. Mas no dia, Pedro apresenta aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. Olha só, o Pedro lá que usava arma para se defender ou defender alguém, agora usa a palavra, ele conversa, ele sabe falar. É convertido. É convertido. Nós precisamos sempre mostrar Cristo, não é só em palavras, mas em ações. Essa geração já está cansada de palavras. Essa geração está precisando ver ações. Que tipo de ações? Não mentimos! Nós mentimos! Nós temos que parar de mentir. Será o nosso principal testemunho. Nós roubávamos! Parar de roubar, se convertemos. Quer ver? Eu quero ler um texto. Ele é um pouco extenso, mas ele servirá para os irmãos. Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir. Carta que Paulo escreveu aos Efésios. Capítulo de número... Deixa eu verificar. Capítulo 4. Olha só. Eu vou falar para vocês o que é ser convertido. Regenerado, eu já falei que é um processo invisível, pelo qual o Espírito Santo convence o homem de que ele é pecador. Mas a conversão é um processo visível. Todos precisam ver. Todos precisam ver que a pessoa é convertida. Ah, eu vou mostrar que sou convertido? Não é assim não. Eu aprendi uma coisa. Sal, ele não fala. Sal, ele tempera. Luz, ela não fala. Luz brilha, ilumina. Então, olha só uma coisa interessante. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, vai falar sobre o novo comportamento de quem é convertido. Vamos lá, versículo 23. E vos renovei, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha só, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que são concupiscências? Concupiscências são desejos descontrolados ou desordenados. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos de todo do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Olha só, porque somos membros uns dos outros. Isso aí é conversão. Conversão? Irai-vos! Mas um convertido ira? Sim, ele ira, ele fica nervoso. Mas o que ele não faz? Ele não peca. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que a vossa ira não se perdure. Ira, mas não peca. Não peca.
27. Não deis lugar ao diabo. Quem é convertido não dá lugar ao diabo. Não dá ocasião para o diabo. Não abre brechas. Não abre brechas. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não pode sair da nossa boca, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O que é isso? Uma atitude de convertido. Uma atitude de convertidos. Convertidos. A igreja precisa aprender com os discípulos o que é conversão. Conversão, você está indo em uma direção e volta para trás. É conversão. Isso é conversão. Isso é conversão. Nós precisamos sempre mostrar Cristo em nossas vidas. Em nossas vidas. Deus não precisa de máquinas ou máquinas aperfeiçoadas. Não, Deus não precisa. Se fosse ele precisasse, ele nos criaria máquinas, robôs perfeitos, não. Ele precisa de seres humanos que queiram influenciar, que queiram mudar o ambiente que está. Podemos influenciar? Sim, nós podemos influenciar. Sim, podemos, mas primeiro precisamos orar. Primeiro nós precisamos crescer, amadurecer, depois orar, e por último, testemunhar. Se nós aprendermos com os discípulos de Jesus, os discípulos de Cristo, o mundo aprenderá conosco. Olha só, se nós aprendermos com os discípulos de Jesus, o mundo aprenderá conosco. Memorize isso. Se nós aprendermos com eles, o mundo aprenderá conosco. Aleluias. Paulo fala aos Coríntios e aos Efésios e Filipenses para que o imite. Paulo está dizendo, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para muitos é uma palavra muito pesada para Paulo dizer, sede meus imitadores. Mas é a melhor coisa que Paulo poderia dizer. Tem muita gente que fala, irmão, você não deve olhar para irmão. Tem muita gente que fala, irmão, você não deve olhar para irmão. Sabe o que eu digo para vocês? Você vai ter prazer de olhar para um irmão de verdade. Você vai ter prazer de olhar para um irmão que é um irmão de verdade. Um cristão de verdade. Existem pessoas por aí que dizem, olha, fulano ou Beltrano, ali é crente de verdade. Ali serve a Deus de verdade. Nós precisamos ser este. Que não é apenas as pessoas que digam, mas o próprio Deus também diga. Vistes, lembra de Jó? Vistes meu servo Jó? Íntegro, reto, se desvia do mal, foge da aparência do mal. Olha só, Jó, homem reto, íntegro. E Deus fala sobre ele, dá testemunho dele. Imagine Deus dando testemunho sobre nós. Nós precisamos imitar este Deus. Será que temos condições de dizer que eu tenho influenciado a minha casa? Será que nós temos condições de dizer que eu tenho imitado os discípulos de Jesus porque os discípulos de Jesus imitaram Jesus? Jesus, nesses últimos dias nós estamos precisando de pessoas assim que façam a diferença. Nós estamos precisando de pessoas assim que façam a diferença. Eu vou dizer para vocês, irmãos, ser diferente dói. Ser diferente
Dói. Ser diferente, irmãos, às vezes nos traz até inimigos quando somos diferentes. Mas não se preocupe, Paulo também estava cheio de inimigos e ele era diferente. Precisamos nadar contra a correnteza do mundo. Precisamos. E nós temos muitos exemplos, dentre eles os discípulos de Jesus. Vocês que estiveram com a gente aqui, glória a Deus, aleluia, agradeço a Deus pela vida de vocês. Nós falamos nessa noite sobre o estudo, sobre aprendendo com os discípulos de Jesus. Primeiro ponto, aprendendo a desenvolver, aprendendo a crescer. É fácil crescer? Não. É fácil desenvolver? Também não. Mas aprenda uma coisa, quem vai subir uma escada sempre tem que dobrar os seus joelhos. É impossível alguém subir uma escada sem dobrar os seus joelhos. Então, vai crescer, que é o primeiro ponto, aprendendo a crescer, aprendendo a desenvolver. Não se preocupe com o que ficou para trás. Ficou para trás. Agora é para frente. Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Conhecer a Cristo como Ele é. E isso está sendo reservado para aqueles que ousarem crescer. Críticas? Vou dizer, vai crescer também. Problemas? Vão crescer também. Mas a graça de Deus também vai crescer sobre a nossa vida. Falamos de aprender a orar. Em outro dia, eu prometo aos irmãos entrar aqui para falar sobre mais detalhadamente, a parte é só sobre oração. Só sobre oração. Mas o primeiro ponto é aprender a desenvolver, aprender a crescer. Segundo, aprender a orar como os discípulos oravam. Aprender a orar como os discípulos oravam. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, por essa causa me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que todos os pedidos que Paulo faz são pedidos espirituais. Paulo não pede coisas físicas, ele pede coisas espirituais. Mas o que é isso? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas. Conta é coisa. Saúde é coisa. Casa é coisa. Moto é coisa. Carro é coisa. Nossa, a gente pode pedir essas coisas? Pode sim. Mas primeiro é o reino. Primeiro é os necessitados. Primeiro é os santos. Primeiro é a igreja. Primeiro é Cristo. Primeiro a nossa vida espiritual com Ele. Falamos sobre, primeiro tópico, falamos sobre aprendendo a crescer, desenvolver. Segundo, aprendendo a orar. E terceiro, aprendendo a testemunhar, como os discípulos testemunhavam. Eles chegavam diante das autoridades e falavam, ó, Jesus a quem vocês crucificaram. Jesus, é em nome desse nós estamos falando. Os escribas, fariseus, saduceus, sempre tentavam proibir eles de falarem, mas e aí é que eles falavam. Nós vamos ver durante as eras e anos que muitos perderam a vida por defender Cristo Jesus. Hoje muitas vezes as pessoas não querem viver. Mas, irmãos, eu espero que vocês tenham assimilado nessa noite algo. Esperamos que os irmãos sejam abençoados por Cristo Jesus, amém? Chegamos ao final. Que Deus em Cristo possa estar abençoando o lar de vocês, a casa de vocês. Eu quero fazer uma simples oração, irmãos. Vocês que estão aí também, fiquem à vontade. Eu quero fazer uma simples oração. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é um momento crítico. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, mas sabemos que existem pessoas que não têm Deus em suas vidas. E que nós precisamos pedir a Deus misericórdia por esses que não têm. Precisamos pedir a Deus que abençoe essas pessoas que não têm condições. E nós, como representante de Deus na terra, somos embaixadores aqui. E o embaixador, ele é responsável pelo lugar onde ele está. E o lugar onde nós estamos, nós precisamos orar por este lugar. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, neste momento, Senhor, eu sou grato ao Senhor, meu Deus amado, por tudo quanto Tu tens realizado sobre as nossas vidas. Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. Senhor da glória, aleluias, nós estamos passando por um momento crítico, difícil, meu Pai, e o Senhor tem contemplado tudo. O Senhor tem visto tudo. O Senhor, meu Deus amado, aleluias, tem abençoado aqueles que têm clamado ao Senhor. Mas nós não clamamos agora por nós, Pai, mas nós clamamos por aqueles, meu Deus amado, que estão necessitados,
que estão carentes, meu Deus amado. Jesus vai de encontro a cada um deles. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem convence o homem. Ah, Senhor, é um momento, meu Deus amado, aceitável para que as pessoas se rendam aos teus pés. Levante homens corajosos, levante mulheres corajosas, meu Deus amado, para que façam a diferença nessa geração. Eu te peço, meu Deus amado, vem estar abençoando as nossas vidas, meu Pai amado, abençoando nossos líderes, nossos representantes, vem estar protegendo nossas casas, famílias, meu Deus amado, todos estão em tuas mãos, eu creio nisso, meu Deus. Jesus de glória, tome as nossas vidas em tuas mãos, nos dê repouso, nos dê segurança. Pai, abençoe todos os irmãos que compartilharem, que visualizarem esta live. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada uma delas, meu Pai. Então somente, meu Deus amado, nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Agradeço a cada um dos irmãos que esteve aqui presente com a gente, participando com a gente. Deus abençoe.